Vamos então à terceira parte desse capítulo. Nós vimos aqui quando o Calderaro está explicando todo o processo mental do reflexo condicionado do Marcelo, sofrimento do Marcelo por esse reflexo condicionado. As elucidações, as informações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida, né? O André Luiz falando, né? Pensando. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas, né, os médicos que estudam estudam o corpo humano, né, e psicologistas, os médicos que estudam a psique humana, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer, Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante a minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. Então nós temos aqui uma nota, né, onde Franz Mesmer, médico alemão, de 1734 a 1815. Jean-Martin Charcot, de 1825 a 1893, neurologista francês. Philippe Pinel, de 1745 a 1826, médico francês. E Paul Broca, de 1824 a 1880, cirurgião e antropologista francês. A interrupção das digressões, dos esclarecimentos do Calderaro não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, devo, na verdade, deixar bem claro que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos, para que o André pudesse refletir, mastigar os conceitos que o Calderaro passava para ele. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne, quer dizer, descobrir o núcleo da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar, tentando consertar a disfunção das células. No entanto, é necessário intervir nas origens das perturbações. É necessário intervir, é necessário entrar, conhecer, buscar as origens das perturbações, né? E não só os efeitos, tem que buscar a causa, porque se ficar só nos efeitos, não vai se curar, né? Vai se ter paliativo. Para se curar tem que se entrar, tem que se adentrar nas causas. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, né? Um fenômeno da epilepsia, né? Para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual, assinala-se, acontece, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele, não se aplica só ao Marcelo, a questão do reflexo condicionado. Temos milhões de pessoas irascíveis, né, irritáveis, irritadas, que pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam
os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do, abre aspas, pequeno mal, fecha aspas, em dementes precoces, em neurastênicos, né, mal-humorados, de tipos diversos, ou em doentes de aparências epiléticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol, que ele esclarece aqui, droga utilizada antigamente nos pacientes psicóticos, hoje em desuso, baseada na suposição de que as convulsões que provocava nos doentes melhoravam o transtorno mental que os acometiam. Então aqui ele está falando, né, das pessoas que são irracíveis, são irritáveis, né, que são mal-humoradas, que se descontrolam, que têm pseudos, né, ataques epiléticos, ataques de ira, ataque de raiva, que com isso criam na mente um mal, elas vão desordenando, vão desequilibrando a mente, né? Que ele coloca aqui, que andam por aí, né? Submetidos à hipoglicemia, né? Baixo açúcar, insulínica, ou baixa insulina, né? Ou a esse metrazol, que é um remédio que não se usa mais. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida, lhe seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Em vez de se submeterem a hipnóticos, a remédios, a tratamentos fortes, se mudassem a mente, se mudassem o pensamento, se mudassem a sintonia, né? Lembrar o vigiar e orar, se elevassem os pensamentos, teriam um resultado muito mais rápido e muito melhor. É isso que o Calderaro está colocando. Enunciando tais verdades, não subestimamos, quer dizer, colocando essas verdades, não desprezamos o ministério dos psiquiatras abnegados. Não, eles não desprezam o trabalho dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos, quer dizer, nem afirmamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores tão necessários a muita gente, como ducha para, abre aspas, os nervos empoeirados, fecha aspas. Desejamos apenas salientar, né, realçar, que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma, pode dar vigor, né, dar saúde à própria alma ou lesá-la, né, machucá-la, destruí-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida esparzindo, né, espalhando a morte e a sombra em sua cercania, espalhando a morte e a sombra à sua volta, né, à volta do homicida, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. O que ele está colocando aqui? Aqueles que são altruístas, aqueles que pensam nos outros, aqueles que renunciam pelo outro, aqueles que se sacrificam pelo outro, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, estará amealhando para si mesmo, engrandecendo a si, subindo, né, o degrau da escada. O homicida vai espalhar à sua volta o império da treva, do sofrimento, né? À sua volta onde? Dentro de si, na sua volta encarnado ou desencarnado. Nós somos o produto do nosso pensamento, do nosso sentimento, daquilo que fazemos, que sentimos, que falamos. É isso que ele está colocando aqui. Somos o fruto de nós mesmos e somos herdeiros de nós mesmos.
Tudo aquilo que fizemos, herdamos na nova encarnação ou herdamos no mundo espiritual. Está sempre conosco. Tudo o que fazemos está sempre conosco. Para o bem, ótimo. Carregamos conosco a luz que amealhamos com o conhecimento e com as boas ações. Ou para o mal, carregamos conosco os espinhos e as trevas que nós causamos aos outros, vamos ver refletidos em nós. Ao topar com irmãos nossos sobre o domínio das lesões perispiríticas, quer dizer, as lesões do perispírito, consequências vivas dos seus atos registrados pela justiça universal, quer dizer, os seus atos realizados naquela vida ou em vidas anteriores, né, registrados pela justiça universal, pela justiça de Deus, é indispensável para ajudá-los com êxito retornar à origem das perturbações que os molestam, que os maltratam. Isto se fará não a golpes verbalísticos, isso se fará não a golpe de palavras de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que consigam a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Então, para poder ajudar esses irmãos, precisamos ir lá atrás, né? Precisamos ir à origem da causa, em vidas passadas, ou lá no inconsciente dele, naquilo que está lá dentro dele, não com, como ele diz, golpes de palavras de psicanálise, mas com o socorro do amor, da fraternidade, né, do carinho, da paciência, da benevolência, da tolerância, a fim de que consigam a imprescindível compreensão, eles se compreendam, eles entendam que estão passando por essas vicissitudes para se melhorarem e se modifiquem, reajustando as próprias forças. Eles se modifiquem. São eles, como Marcelo, que tem que ser os médicos de si mesmo. O remédio está dentro deles. O mal foi causado por eles. O remédio tem que ser fabricado dentro deles, que foram os causadores do mal. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. Quer dizer, ele viu que o Marcelo estava se desprendendo do corpo, estava saindo do corpo físico que ficou ali adormecido. O Calderaro falou para ele voltar ali em companhia deles, ir caminhar em companhia deles. Vamos lembrar que eles estavam saindo, estavam caminhando quando ele viu que a entidade voltou correndo para casa, para o quarto dele, para o corpo. Perdão. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse fitando humildemente Calderaro, fraquejei, caí. Oh não, Calderaro colocou, oh não, exclamou o orientador afagando, com todo carinho, com todo amor, falou, não, isso acontece. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. As coisas não acontecem assim, do dia para a noite. Tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que entender que as coisas não vão se modificar de uma hora para outra. E amorosamente o Calderaro está colocando isso para ele. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar, é preciso que aguardar a contribuição do tempo. Ele coloca para ele, o seu esforço é admirável. Você está fazendo um belo trabalho, você está se esforçando, mas tem que se dar tempo ao tempo, Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, quer dizer, no passado, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva. Quer dizer, em tempos passados, você perdeu a oportunidade de seguir na estrada do progresso. E ele perdeu esse tempo a escorregar, a resvalar. Quer dizer, ele perdeu tempo escorregando, indo ladeira abaixo.
Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. Você já caiu o que tinha que cair. Agora, para subir, tem que ser cauteloso, tem que ser aos poucos, devagar e sempre para frente, sempre subindo, não pode parar, mas tem que ir com calma. É isto que o caldeirado está colocando para ele. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Quer dizer, o pássaro de asas fracas, né, convalescendo, não pode abusar do voo. Tem que fazer voos curtos, né? De voo em voo curto ele chega aonde ele quer chegar. O jovem cobrou esperanças novas, né? Ele se refez, né? E contemplando o caldeirado, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Que ele pergunta para o caldeirado: você acha que eu devo usar hipnóticos, né? Remédios fortes, psicotrópicos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas diante dos prováveis atritos da organização perispirítica. Quer dizer, os hipnóticos são necessários enquanto a mente não está controlando, quando ele não tem o conhecimento, o espírito não tem o conhecimento que o Marcelo já tem, né? E que o corpo está completamente desorganizado e aquele espírito não sabe ainda como se restabelecer. Aí precisa desses remédios. No caso do Marcelo, não precisa, ele tem condições de se melhorar. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, quer dizer, nos lóbulos frontais, né? Na região da casa mental, na região mais alta da casa mental, em contato com os melhores pensamentos, com a oração, com os espíritos superiores, né? Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isso mesmo, envolver-se na missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Então, ele se mantendo na parte mais alta da casa mental e se envolvendo com o trabalho regenerador que ele se propôs de auxiliar, né, os seus antigos algozes, né, os seus obsessores, né, se mantendo iluminado, se mantendo nesse propósito, você vai conseguir se restabelecer. É isso que ele está colocando. Os elementos medicamentosos, né, os hipnóticos, podem exercer tutela despótica, né, austera, autoritária, sobre o cosmo orgânico, sobre o corpo, né, sobre o mundo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Quer dizer, os medicamentos, eles podem impor algumas coisas à mente, ao cérebro, quando a mente não está preparada, não se dispõe a controlar o cérebro para a própria mente ir se recuperando, né, e se melhorando e se refazendo. Vamos lembrar, a mente está no espírito, que comanda o perispírito, e o perispírito é que comanda o corpo. O nosso cérebro é comandado pelo perispírito, que é comandado pelo eu superior, né? Vamos lembrar que nós temos vários corpos que o Kardec, para simplificar, para que a gente possa entender, colocou com o nome de perispírito. O rapaz osculou-lhe a mão enternecidamente. Quer dizer, o Marcelo beijou a mão do Calderaro enternecidamente. E Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado: nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força de que nos põe
de manifesto, né? Que nos aclaram, né? Que nos ajudam, né? Que nos não ajudam, não, que nos aclaram, que se põe à vista, né? Que se põe a claro as nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Todos nós devemos ao Mestre Jesus e não podemos esquecer disso. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, abre aspas, para que te não suceda coisa pior, fecha aspas. Quer dizer, você já ouviu a palavra de Jesus, né? Abandonando o mal. A palavra de Jesus quando diz, abandona o mal para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Quer dizer, ele já ouviu a palavra de Jesus, ele já abandonou o mal, já está abandonando todos aqueles sentimentos inferiores que ele tinha, então ele não vai suceder a ele coisas piores. Por isso que ele diz, assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, da sabedoria, do conhecimento de Deus em nós, com o Cristo, né? Com os ensinamentos do Mestre Jesus. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, né? Com o Cristo. Trabalhemos com o Cristo, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. Com o Cristo, com Ele, por Ele e para Ele, nós curaremos com certeza os nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousou tranquilamente. Enquanto o corpo dele ficou lá tranquilo, refazendo as energias, ele, em desdobramento, foi estudar, foi aprender, trabalhar junto de Calderaro e André Luiz. E todos nós nos desdobramos, todos nós saímos à noite e vamos nos juntar com a sintonia que mantivemos durante o dia. Então não adianta a gente pedir para o nosso mentor, me leva para trabalhar, me leva para estudar, se a sintonia que nós tivemos durante o dia foi de raiva, foi de discussão, foi de briga, foi de sentimentos mais baixos, né? Foi de emoções mais rasteiras, não adianta nada. A gente tem que manter o vigiar e orar às 24 horas do dia, acordados e em desdobramento. Quando estamos acordados, se nós conseguimos manter o nosso orar e vigiar, se a gente consegue manter os bons pensamentos, quando sair dele, entrar em oração, voltar a esses bons pensamentos, aí sim, quando a gente à noite pedir para o mentor, me leva para estudar, me leva para trabalhar, cuida do meu sono, ele estará conosco, como está aqui Calderaro e André, junto desse irmão, e vai nos levar, né, protegidos por ele, para estudar, para trabalhar, para aprendermos, para entrarmos em esferas às vezes muito mais elevadas do que aquela que a nossa sintonia permite aqui, quando estamos encarnados. E aí a gente volta de novo para o corpo de manhã, renovados, refeitos, com aquela alegria, com aquela certeza, né, de que o Mestre Jesus está no comando. Então não tem pandemia, não tem deteriorização do planeta que possa me derrubar. Eu tenho que arregaçar as mangas, fazer a minha parte, cuidar, estudar, melhorar, mas principalmente manter o meu vigiar e orar, manter a minha sintonia o máximo possível com os planos superiores. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.